Olá, caros cursistas, espero que estejam gostando do nosso curso. Hoje vamos falar sobre o comportamento como fator de diferenciação pessoal e profissional. Para isso, vamos ver alguns tópicos, dentre eles o que é o comportamento, ética, etiqueta e civilidade, o que é ética, o que é o código de ética, o comportamento organizacional, etiqueta e postura profissional, comportamento profissional em mídias sociais e o que deve ser evitado em relação à questão de comportamentos que devem ser evitados nas redes sociais, tá? Desse modo, vamos iniciar com o nosso primeiro tópico, que é o comportamento. Então, por definição, de modo geral, o que há em comum na definição do termo comportamento é que vai ser uma relação de interação entre indivíduo e ambiente ao qual ele está inserido. Esse ambiente ao qual ele está inserido pode ser um grupo social, uma instituição, uma organização, qualquer coisa, vamos dizer assim, de modo geral, que possa estar oferecendo um estímulo ao indivíduo. E essa relação interacional vai estar baseado em fatores como cultura, vão ser mediados por fatores como cultura, tá? Então, o ambiente vai oferecer o estímulo e o indivíduo vai dar-lhe uma resposta. E esta resposta vai ser o comportamento. Então, cada ambiente pede um tipo de comportamento. Nesse sentido, cada tipo de comportamento que se pede, Então, se tem, ora, ambientes em que se tem um comportamento mais formalizado, ora, se tem comportamentos mais informalizados. Um exemplo é você na sua casa. Você na sua casa, você não tem um comportamento formal, você tem um comportamento mais informalizado. As relações que se envolvem com seus amigos são relações informalizadas. Dentro do seu trabalho, dentro da empresa onde você trabalha, dentro da organização onde você trabalha, da instituição onde você trabalha, você tem um comportamento mais formal, um comportamento mais formalizado. Por quê? Porque o ambiente onde você está inserido pede um comportamento mais formal. Como é uma instituição formal, um ambiente corporativo, pede um comportamento também mais formalizado. Então, cada ambiente vai dizer a forma com que você deve se comportar. Então, cada estímulo vai dizer o comportamento esperado, ou uma resposta esperada, ok? Nesse sentido, então, cada contexto social vai delimitar as regras de conduta e valores que vão reger a forma com que as pessoas vão reagir, ou como elas vão se comportar. Então, cada ambiente, cada estímulo vai dizer como se deve, quais são as respostas que devem ser dadas, como se deve se comportar. Então, cada ambiente ele tem uma carga de valores. Então, o ambiente familiar tem um tipo de valor, tem um tipo de conduta, de regra de conduta. E essas regras de conduta vão estar dizendo a forma com que você, enquanto indivíduo que pertence a esse grupo, deve se comportar, tá? Assim, a família, igreja, trabalho. Então, cada ambiente desse tem umas regras de conduta, tem uma carga valorativa que vai definir a forma com que o indivíduo vai estar reagindo, como vai estar se comportando. Questão de etiqueta, ética e civilidade. Então, a gente já viu que cada grupo social tem-se a questão dos conjuntos de valores, das regras. Então, a vida social ela vai ser marcada por essas regras. Essas regras elas vão ser ora implícitas e horas explícitas, tá? Então, tais regras vão estar contidas no sistema de valores que vão marcar o grupo social ao qual o indivíduo vai estar pertencendo. Então, para eu existir enquanto grupo social, enquanto pertencer a grupo social, eu tenho que adotar, no mínimo, os valores que esse grupo adota, que o grupo tem. Então, eu não posso me identificar enquanto um grupo X se eu não adoto os valores do grupo X, se eu não me reconheço enquanto ao conjunto desses valores. Então, quando eu absorvo esses valores, eu passo a pertencer a esse grupo, porque eu tenho eu vou estar dentro desse meu conjunto de valores, vou estar obedecendo aquelas regras, tá? Então, desse modo, a moralidade ela vai definir os limites da civilidade, do que pode e o que não pode, tá? Então, as regras baseadas nos meus conjuntos de valores vai definir o que vai ser certo, o que vai ser errado, o que vai ser permitido, o que não vai ser permitido, o que é certo, o que é errado, o que é antiético, o que é ético, o que é imoral, o que é moral, tá?
Nesse sentido, então, o que vem a ser a ética? Então, a ética vai se referir ao conjunto de valores que determinada sociedade ela vai adotar e vai estar atrelada às questões como cultura e costumes desse povo, tá? Então, de modo geral, ela é definida como um conjunto de valores e regras que definem o que é certo e o que é errado para um indivíduo ou para um grupo social ao qual ele pertence, tá? Então, dentro da organização, dentro do contexto organizacional, a ética ela vai ocorrer quando membros ou indivíduos que pertencem à organização aceitam e executam esses princípios, valores e virtudes, tá? Que a organização ela vai definir como sendo importantes para a empresa. Nesse sentido, por exemplo, a empresa X, ela define que um conjunto de valores e diz que esses valores eles são importantes porque eles vão caracterizar a ética da empresa. Então, o colaborador ele vai ter que vivenciar, ele vai ter que viver essa ética, vai ter que assumir e executar essas virtudes, esses valores que a empresa definiu. Então, quando o indivíduo, o colaborador, ele está agindo dentro do conjunto de valores definido pela empresa, ele está desenvolvendo um comportamento ético. O reverso, né, quando ele quebra esse conjunto de valores, ele sai desse conjunto de valores, ele passa a não cumprir essas regras, ele está tendo um comportamento antiético, ele quebra a virtude, né? Então, quando a transgressão da virtude é quando há o comportamento antiético, tá? Então, agir dentro dos valores da empresa, eu tenho um comportamento ético. Se fugir aos valores, eu estou tendo um comportamento antiético, eu estou fugindo aos valores. Então, de forma genérica, ao executar a ética, espera-se a superação da preocupação única com o bem-estar individual, para uma valorização do bem-estar coletivo, através de uma boa conduta. Então, a noção de como a ética ela está relacionada à questão valorativa, que também está relacionada à cultura, que está relacionada a grupo social. Então, é basicamente isto, né? Eu tenho que, para existir enquanto grupo, eu tenho que superar minha preocupação unicamente comigo, porque a ética presume um valor altruísta, né? Pensar no outro, ou o ditado se coloca aqui, né? Popular. Eu não faço ao outro aquilo que eu não quero que façam para mim. Por quê? Porque a ética presume-se um desenvolvimento de um comportamento empático. Então, ao me colocar no lugar do outro, eu presumo, por exemplo, ao fugir da ética, ao ferir o outro, eu não percebo que esse ferir o outro é ferir o grupo, e esse ferir o grupo é fugir aos meus valores. Então, a ética é muito isso, do pensamento altruísta, empático, de se pôr no lugar do outro. Então, se fazer, por exemplo, um mal ao outro, eu percebo, me coloco na situação de que, ao receber esse mal, eu ficaria extremamente chateada, ficaria muito magoada. E nesse sentido, ao perceber isso no outro, eu não faço, eu me barro. Eu não vou fazer isso porque eu não gostaria de sofrer este mal. Então, a ética presume este valor altruísta, de se pôr no lugar do outro, o valor empático. Dentro da questão da ética corporativa, né, no contexto organizacional ou corporativo, a ética ela vai estar presente e vai influenciar as decisões corporativas. Então, por exemplo, muitos contratos, por exemplo, se fosse fechado com uma empresa X, que ela tem um histórico muito grande de corrupção, ela não respeita os valores da empresa, ela não respeita os direitos humanos. Então, nenhuma empresa que tem sua ética fortemente, tem seu conjunto de valores fortes na empresa, não vai querer fechar contrato, não vai querer estar envolvida em relação a esse tipo de imagem. Então, longe da ética, as organizações elas não podem ser competitivas e alcançarem sucesso, tá? Então, afinal, todo sistema de competição presume valores subjacentes de confiança e justiça, diria Chavenato, 2004. Tá? Então, valores de confiança e justiça são valores éticos, de ser justo e ser leal. Tá? Então, dentro da ética corporativa é isto, né? Ninguém vai querer estar dentro de uma empresa que já tem um histórico assim de corrupção, histórico de situações, enfim, não muito agradáveis à vida social.
Então, longe disso, né, longe da ética, as empresas elas não vão sobreviver, elas não podem ser competitivas. Questão do código de ética, tá? Então, a gente já viu, falou sobre o comportamento, falou sobre a ética, falou sobre a ética corporativa, agora sobre a questão do código de ética. Então, o que vai ser via ser o código de ética? Então, o código de ética ele vai ser um acordo que estabelece os direitos e os deveres de uma empresa, de uma instituição, uma categoria profissional, dentre outros, né? Então, vai ser desenvolvido a partir da missão, da cultura e posicionamento social e que deve ser seguido pelos funcionários e exercícios de suas funções profissionais. Nesse sentido, então, o que vem a ser o meu código de ética? Então, vai ser um acordo que vai estabelecer os direitos e os deveres de uma empresa e ao indivíduo, ao entrar nessa empresa, ele vai ter que seguir, enquanto estiver dentro da empresa, vai ter que seguir esse conjunto de valores que a empresa adota e ter como importante, tá? Então, vai ser um documento que vai ditar e regulamentar as normas que vão gerir o funcionamento de determinada empresa ou organização e o comportamento dos funcionários e dos membros que fazem parte. Então, o indivíduo, enquanto funcionário, enquanto fazer parte da empresa, vai ter que seguir o conjunto de valores que a empresa determinar como importantes para ela, tá? Então, basicamente, os códigos de éticas vão ser divididos em direitos e deveres. Os direitos vão ser destinados a constituir a imagem, identidade e perfil da empresa, e os deveres vão ser as obrigações e condutas que a empresa deve tomar ao desempenhar os seus serviços. Então, os direitos vai basicamente construir as imagens e o perfil profissional da empresa, o perfil da empresa, e os deveres são as obrigações e condutas em relação à prestação dos seus serviços. Então, cada organização, seja empresa, partido político, categoria profissional, ONG, então qualquer tipo de organização, elas vão possuir as suas próprias políticas e práticas específicas que vão determinar o código de ética, porque cada tipo de organização vai definir qual é o valor mais importante ou qual o conjunto de valor mais importante para ela, tá? Então, alguns princípios básicos vão estar presentes em quase todos os códigos e eles vão ser basicamente estes. Então, vão ter questão da proteção do patrimônio da empresa, necessidade de transparência nas comunicações internas e externas, a empresa tem que manter uma questão da transparência, questão do assédio sexual profissional, respeito entre chefes e subordinados, e a questão de denúncia à prática de suborno e corrupção, né? Já que a corrupção ela é vista como um comportamento antiético e imoral. Então, quase todos os códigos de ética eles têm essas características, ou esses códigos básicos. Questão do comportamento organizacional, tá? Então, o que vem a ser o comportamento organizacional? Então, entender o funcionamento das organizações é fundamental para o desenvolvimento profissional. Isto porque a vida humana perpassa pelas organizações, então sempre o indivíduo, enquanto ser social, porque o indivíduo não pode viver longe de uma sociedade, né? Então, viver dentro de uma sociedade é perpassar por organizações. Então, as organizações sociais elas vão ser implementadas e desenvolvidas dentro das organizações, tais como trabalho, escolarização, processo de construção de religiosidade, entre outros. Então, tudo que marca a vida social perpassa por constituição ou pertencimento à organização. Você, quando foi se alfabetizar, passou por um processo organizacional, né? Você passou por uma instituição. Desenvolveu religiosidade, então passou por uma instituição, passou por uma organização. Então, existir socialmente é existir perpassar por dentro das organizações, é estar dentro das organizações, seja através de trabalho, estudo, enfim. Então, a vida social perpassa por questão das organizações. Então, Chevenato, 2004, ele vai dizer que o comportamento organizacional é o estudo de indivíduos e grupos atuando em organizações. Então, o comportamento organizacional ele vai ser o estudo de indivíduos que vão estar atuando dentro das organizações. Desse modo, tem-se aí a dupla relação de influência, né? Então, ora o indivíduo vai influenciar a organização e ora a organização interfere na dinâmica do indivíduo. Tá? Então, uma relação mútua entre os dois. Então,
comportamento individual influencia a organização, enquanto o comportamento ou a dinâmica da organização influencia na construção do indivíduo. Tá? Um exemplo disso é a questão dos valores. Os valores organizacionais vão alterar a conduta do indivíduo dentro da organização. Tá bom? Relacionado ainda à questão do comportamento organizacional, a gente tem o comportamento organizacional que se constitui a partir das relações de interação que surgem dentro do ambiente da empresa. Então, aquele contexto que eu falei mais cedo na aula, né, sobre a questão do comportamento relacionado ao indivíduo e ambiente, agora dentro do ambiente específico da empresa. Então, o comportamento organizacional vai se preocupar em compreender, predizer, bem como gerenciar o comportamento humano dentro das organizações. Questão da etiqueta e postura profissional. O que é a questão da etiqueta profissional? Então, a etiqueta profissional ela vai ser um conjunto de comportamentos adequados para promover uma harmonia dentro do ambiente de trabalho e de relações de negócio. Dessa forma, né, a gente vai procurar desenvolver esses comportamentos que vão auxiliar nas boas práticas de rotina de trabalho. Então, o que é a etiqueta? Né? Então, a etiqueta vai ser os conjuntos de comportamentos que vão ser tidos como éticos ou adequados para estar promovendo o bem-estar ou o bom andamento da empresa. Tá? Então, aqui umas regras, né, de etiqueta corporativa, né? O que eu devo ter enquanto comportamento? Quais são os conjuntos, né? Qual é o conjunto de comportamento que eu devo ter para estar promovendo uma harmonia dentro do trabalho? Então, relacionado à etiqueta e etiqueta profissional, né, as boas práticas. Então, a questão da pontualidade. Então, seja pontual em seus compromissos e respeite os horários. Então, é uma questão de etiqueta profissional, né? Eu chegar no horário marcado, na hora marcada e não deixar as pessoas esperando, principalmente quando se trata de reunião, quando se trata de situações que se referem à sua imagem profissional, né? Porque não é nada legal você marcar com um profissional e o profissional chegar, por exemplo, 40 minutos atrasado, 30 minutos atrasado e você ficar esperando, enfim, não é uma situação legal. Então, é uma coisa que fere a sua imagem profissional e fere a questão de postura profissional, né? Não é ético, porque seu tempo é precioso, mas o tempo da outra pessoa que está esperando também é precioso. Então, se você marcou no horário, é porque você se comprometeu a estar lá no horário. Então, se não dava para você naquele horário, por que você não marcou uma hora depois? Então, é questão de uma boa prática para a questão de evitar desentendimentos. Outra boa prática de etiqueta, então, apresentação pessoal, né? Mantenha uma boa imagem pessoal. Então, é baseado nessas questões das minhas condutas, né? Então, mantenha uma boa imagem pessoal. Questão da postura, né? Utilize uma linguagem corporal a seu favor, principalmente quando as pessoas estão falando com você, para não parecer aquela pessoa que está indiferente ou que está debochando do que o outro está falando. Então, use uma linguagem corporal a seu favor e, claro, como estamos falando de etiqueta, pense no outro, pense no que você gostaria, como você gostaria de ser tratado quando você está falando, quando você está se expondo, tá? Sempre é isso, a questão do bom senso. A questão das boas práticas, né, da etiqueta. Tom de voz, controle o tom de voz e o volume da sua voz, para não parecer que está, por exemplo, gritando com a pessoa. Por exemplo, se tiver dando, por exemplo, não uma bronca, mas chamando a atenção, assim, do seu colega de trabalho, ou então do seu subordinado, ou quando é você que é o subordinado. Então, controle o tom de voz e o volume da voz para não parecer delicado, principalmente quando é uma chamada de atenção, porque não é muito interessante você estar se exaltando ao falar com o outro, para evitar desentendimento. Lembre-se, a etiqueta ela vai ser o conjunto de comportamentos que vão manter a harmonia dentro de um trabalho, tá? Questão do bom humor sem exagero. Não é quer dizer que você vai ficar sério o tempo todo, que você não vai ter um momento de humor, de alegria. A questão é evitar piadas e brincadeiras que ofendam o outro. Lembre-se da ética com a relação da empatia, do se colocar no lugar do outro. Então, o bom humor, legal, muito, é positivo, mas sem exagero para não ferir o outro. Então, se eu estou fazendo uma piada
e essa piada deixa alguém desconfortável, então não é um bom humor. É uma situação que pode ser de assédio, é uma situação que pode ser, enfim, uma situação que não vai ser agradável. Então, se ponha no lugar do outro. Outra questão da pontualidade, seja pontual e respeite os compromissos e os horários, né? Aquilo que eu falei mais cedo. Seu tempo é precioso, mas o do outro também. Se você não pode ir naquele horário, então não marque reunião ou naquele horário. E se não pode comparecer no horário, também fale que não pode comparecer no horário, tá? Então, ao entrar, peça licença e cumprimente a todos. E ao sair, também se despeça das pessoas e seja o mais gentil possível, tá? Então, caixa postal em dia, não deixe nenhum e-mail sem resposta. Então, não dê aquele vácuo nas pessoas, principalmente quando se trata de empresa, né? Você não pode deixar as pessoas sem resposta, tá? Então, tenta manter tudo em dia, dê uma resposta a todos. Resposta, claro, falando de etiqueta, de ética, né? Uma resposta sensata, resposta bem colocada, tá? Então, respeite o horário de intervalo, né? Não coma em sua mesa de trabalho ou fique conversando com colegas que estão trabalhando, para não atrapalhar a rotina de trabalho. Ou ficar contando fofoca no horário de trabalho, porque no horário de trabalho você está lá para trabalhar, tá? Questão de conversas de corredor, né? Fique longe de fofocas. Então, fique evitando estar nesse meio de estar tá dentro da empresa contando fofoquinhas, falando das pessoas. Lembre-se, quem fala mal dos outros para você, fala mal de você para os outros, tá? Então, fique longe de fofocas para não estar envolvido em situações complicadas se acontecer algum problema, tá? Então, questão da imagem profissional, né? Não fale mal da empresa onde você trabalha, porque você trabalha lá. Então, ao falar mal da empresa, você também está falando mal de você, porque você está lá. Então, você está com os valores da empresa que está atuando dentro dos valores que a empresa definiu como importante. Então, está falando de si mesmo e não é muito legal, tá? Então, questão do comportamento profissional em mídias sociais. Então, comportamentos que devem ser evitados nas redes sociais, principalmente hoje, no nosso tempo, que estamos tão ligados, tão envolvidos em redes sociais e mídias sociais. Então, como é que nós, enquanto profissionais, devemos nos comportar em relação a isso? Então, alguns comportamentos devem ser evitados, tá? Então, deve-se estar pensando antes de estar fazendo, que é a dica de ouro. Pense bem antes de você fazer. Primeiro, não reclame abertamente sobre o lugar onde você trabalha, muito menos fale mal de seus colegas de trabalho nas redes sociais, né? Se você tem um problema, é melhor resolver internamente ou deixar a empresa. Então, se você tem um problema com seu colega de trabalho, resolva no seu trabalho. Não vá falar mal do colega na empresa, nas redes sociais, tá? Não é legal expor os outros e, enfim, não é legal você expor os outros numa postagem. Não é adequado. Evite deixar indiretas nas redes sociais sobre assuntos particulares da empresa e seus relacionamentos com os colegas e superiores. Assuntos que não devem ser expostos ao público, né? Fulano, meu chefe é tal coisa, fulano é tal coisa. Evite isto, não fique jogando indiretas nas redes sociais. Lembre-se, ainda mais se você tiver um colega, se você tiver colegas, né, do seu trabalho dentro da sua rede social, né? Você, por favor, evite estar com esses tipos de comportamento, de jogar indireta, porque não é adequado. E até um pouco infantil esse negócio de indiretas, tá? Se tem algum problema, resolva dentro da empresa. Se tá com algum problema com uma pessoa da empresa, resolva com a pessoa. Não vá ficar jogando indireta nas redes sociais. Procure não disseminar mensagens vulgares, preconceituosas ou qualquer mensagem que possa denigrir sua imagem ou ofender outras pessoas. Lembre-se mais uma vez da ética, de se colocar no lugar do outro. Então não vá tentar ofender as imagens das pessoas, porque além de ser crime, é muito deselegante. Então não se coloque numa situação assim de fazer o mal, de ofender as outras pessoas ou de emitir uma opinião preconceituosa sobre as pessoas, tá? Isso não é legal, ainda é crime.
Tenha discrição e use o bom senso ao colocar fotos em seu perfil e também ao atualizar suas informações pessoais. Então, procure ser realistas. Até um exemplo que eu tenho é de uma conhecida que gosta de colocar informações, por exemplo, exageradas sobre si mesma. Por exemplo, profissões que ela não tem, títulos que ela não tem, enfim. Então, procure ser realista, tá? Use o bom senso, tá? O segredo é o bom senso. Evite usar as redes sociais quando estiver muito irritado ou cansado, ou depois de um dia de trabalho em que você ficou chateado com alguma coisa, tá? Então, pensar antes de fazer, não fazer por impulso, não fazer por raiva, para não se colocar numa situação desagradável, né? Não falar mais do que você devia. Então, se a empresa onde você trabalha permite o uso de programas de mensagem instantânea, como WhatsApp, enfim, e redes sociais de trabalho, use serviços com bom senso. Não abuse de chats, evite gastar muito tempo nas redes do seu trabalho e deixe para fazer postagem, colocar foto quando você estiver na sua casa. Lembrando que você, no seu trabalho, está para trabalhar, tá? Momento de lazer na sua casa, enfim, trabalha para trabalhar, tá? Então, antes de fazer qualquer declaração online, pense se aquilo poderia ofender alguém ou ter um efeito negativo sobre sua imagem profissional. Mas, principalmente, se vai ofender alguém, não faça, tá? Cuide para não perder o respeito de seus colegas, superiores, clientes ou das pessoas que realmente admiram você e que vão ficar um pouco decepcionados se você fizer uma coisa que não é muito legal, tá? Esse foi o nosso conteúdo. Ele é bem breve. Nós temos, né, disponibilizamos a vocês uma apostila, esses slides vão ser disponibilizados também, e teremos nossa aula online, tá? Então, em caso de dúvidas, qualquer dúvida que seja, entrar em contato através do grupo da turma, que sempre formamos, e no dia da aula online, tá? A gente sempre está disponível para responder vocês, e agradecemos a todos pela atenção e aguardamos as dúvidas ou os comentários, tá? Então, no dia da aula online, espero que vocês também estejam lá para interagir. Agradeço a todos e até a próxima.